falar um pouquinho sobre a transfiguração de Jesus e falar também sobre a pregação da reencarnação aqui na Bíblia. Tá? Nós vamos observar que Jesus e os discípulos eles eram reencarnacionistas. Então, nós estamos utilizando aqui a Bíblia da Vulgata, mas em todas as outras traduções o texto é similar. Tá? Então nos diz assim, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O processo da transfiguração é um processo de incorporação, é um processo em que pode-se dizer um processo anímico, espiritual, onde nós vemos um espírito ele se materializar. É um processo que a gente chama de condensação, lá no livro dos médios, chama de processo de condensação perispiritual. Eles que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, aqui no processo, Jesus se transfigura, ou seja, há uma luminosidade, algo muito mais além sendo feito, e Jesus então aparece ao lado dele dois dos maiores vultos do judaísmo, no caso Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Interessante que Moisés distava por volta de 1850 anos, Elias distava por volta de 800 anos. Ou seja, se eles apareciam, é uma prova cabal da imortalidade da alma. Isso aí está mais do que provado. A imortalidade da alma, 2 espíritos, que ali estavam se manifestando. Um ponto que é interessante é observar como que esses espíritos poderiam ser reconhecidos, porque no judaísmo, uma coisa que é muito forte é que não se pode ter nenhum tipo de imagem. Não se pode, é totalmente contrário você ter imagem de qualquer vulto que seja, retrato, seja o que for, não se pode ter qualquer tipo de imagem. E ali, como é que eles poderiam identificar aqueles dois espíritos, digamos assim? Tá? Seria algo um pouco estranho, digamos assim. Bom, então os espíritos superiores, eles nos orientam que existiam modos de identificar. Um ponto interessante de Moisés, algo que é muito marcante na vida de Moisés, foi quando ele subiu ao Monte Sinai e lá ele teve uma visão dos espíritos e daquilo que ele chama de Deus, que o Edgar Armond ele chama de Christina Christi, ou seja, é um mentor espiritual daquele povo e que eles confundiam como se fosse o próprio Deus, como se Deus pudesse ser absoluto, como se Deus pudesse ser particular de um povo. Então, somente isso é inconcebível. Tá? Então, na verdade, Moisés, naquele momento, é um espírito de tal projeção espiritual tão grande que diz que o rosto de Moisés começou a ficar luminescente. Ele teve que colocar um véu no rosto para ele não cegar as pessoas. Isso, no livro dos Espíritos, nós chamamos de dom de ubiquidade. Nós temos os espíritos muito superiores, eles têm em graus diversos esse dom da ubiquidade de manifestar-se e projetar-se. Bom, sejam bem-vindos aí a Tasmania, seja bem-vindo o Edney do Cortes Espíritas, sejam bem-vindos aí. Tá? Nós estamos hoje conversando um pouquinho sobre transfiguração e a prova bíblica da reencarnação de Elias, que no caso era João Batista. Então aparece. Então, como que eu posso identificar a figura de Moisés se eu não tenho figura, se eu não tenho imagem, se eu não tenho retrato? Através de uma entidade que tem uma luminescência muito grande no seu rosto. Então, caracteriza assim ali a presença de Moisés. O outro ponto, como é que eu sei que o outro espírito é Elias? Fato muito comum, bastante difundido já naquela época, era que Elias, ao ser levado num carro de fogo, mas Elias, a gente costuma dizer, é um dos 3 personagens que não morreu. Né? Vamos ter Enoque, que foi trasladado, Moisés, cujo corpo nunca foi encontrado, e Elias, que foi levado num carro de fogo, segundo as descrições do Velho Testamento. E quando ele é levado, ele deixa a capa, tanto que Eliseu vai dar continuidade
a vida de Elias. Então ele seria o único profeta sem capa, porque a capa e o manto era uma vestimenta essencial naquela época. Então então ele identifica um personagem que é um rosto luminescente, Moisés. Um outro personagem que pelas características era um profeta, mas que não tinha a capa. Então associa, esse aí então é Elias. Gente, se vocês quiserem, pode ir colocando aí perguntas, tá? Que nossa live hoje vai ser rápida, não vai ser muito longa, mas se quiserem colocar perguntas, e se o Edney quiser entrar aí e fazer um dueto com a gente, pode fazer também, Ed, tá bom? Sei que você está presente aí também conosco. Bom, deixa eu ver. Aí aqui no versículo 4, nós estamos aqui no capítulo 17 de Mateus, versículos 1 até o versículo 13. Nós estamos no versículo 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele denota conhecer os espíritos que se encontram junto a Jesus. No versículo 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, mais uma vez, uma manifestação espiritual similar ao que houvera ocorrido quando do batismo de Jesus pelo Elias. Olha só que coisa interessante. É como se estivesse indicando, olha, você estava na frente do Batista, agora você está aqui com Elias. Ou seja, é o mesmo espírito. Ele está te dando uma indicação, está te dando uma sugestão. Olha, é o mesmo espírito. Deixa eu colocar aqui o Edney. Deixa eu ver se Edney quiser entrar com a gente. Não está presente, Edney? Não, né? Senão eu ia te chamar também. Então depois eu chamo, Ed. Se ele quiser entrar aí, nós... Estou vendo que você está aí também entrando. Seja bem-vindo aí, Tandinho. Seja bem-vindo outro que está sem um nome. Nós estamos falando sobre a transfiguração e sobre a reencarnação de Elias. Então, nós vamos ver que esse versículo 5 do capítulo 17 de Mateus já está te dando uma indicação para o que vai acontecer logo depois. Que é a mesma manifestação, que é uma manifestação de voz direta. Tá? Ok, Ed. Recado dado. É uma manifestação de voz direta. Mas como que se dá essa manifestação direta? Através da presença de um médium de efeitos físicos. Mas quem seriam os médios de efeitos físicos? Notoriamente os 3 discípulos que estão em todos os momentos que vai haver uma ocorrência espiritual. Notoriamente. Quais são eles? Pedro, Tiago, chamado Tiago Menor, provavelmente era primo de Jesus, tanto que ele fica com a responsabilidade da direção da igreja, do caminho, acima da autoridade moral de Pedro e de João, que seriam figuras mais destacadas. No entanto, possivelmente os historiadores e os estudiosos falam que existiam laços consanguíneos entre Tiago, que é o autor da epístola, o Tiago que está aí na Bíblia, né? Então existia uma linha de pensamento, digamos assim, um laço de parentesco. Então, provavelmente eles seriam primos, tá? E João. Então, esses 3, tudo indica que eles eram médios de efeitos físicos. Eles é que doavam esse ectoplasma para que as manifestações pudessem ocorrer. Seja bem-vinda aí, Renata, também. Souza, à nossa live, tá? Nossa live hoje é bem curta. Se vocês quiserem, pode colocar perguntas sobre transfiguração, fenômenos espíritas, reencarnação de Elias. Pode botar pergunta, quando a gente terminar aqui o texto, nós vamos estar respondendo algumas perguntas. Versículo 6. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Atemorizado não é o termo exato. Temor é respeito. Tá bom? Não é temor no sentido lato que a gente entende hoje. Versículo 7. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse: Levantai-vos e não temais. Só entrar no TikTok. Está na minha live. Não consigo entrar na sua live. Não é?
não tivesse tomando banho, é que mais alguém está querendo entrar. Deixa eu ver se. Eu tô no seu, mas não consigo. Live. Professor Cláudio. Está em live. Ação. Não sei. Tenta aí de novo. Não desiste não. Bom, Cleusa, seja bem-vinda também à nossa live. Versículo 8. Erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Olha só, apareceu aquela manifestação, tá? Que era uma manifestação espiritual, que significa que existia uma entidade, um espírito de autarquia que estava ali presente. Então, de repente, Jesus toca neles, a doação ectoplásmica cessa e aquele espírito não estão mais presentes, no caso Elias e Moisés. Versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. O que significa ser levantado dentre os mortos? Ressurreição. Até que o Filho do Homem venha a ressurgir. Por que ressurreição? Porque ficaria tacitamente provado que Jesus era o profeta, o Messias que estava sendo esperado pelos judeus e que até hoje eles ainda não aceitam, né? Até hoje eles ainda não têm aquele entendimento, digamos assim. 10. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Olha só, é interessante essa pergunta, porque demonstra um conhecimento. Seja bem-vindo aí, nosso irmão, creio que é Antônio, né? Seja bem-vindo à nossa live, querido. Demonstra que eles têm um conhecimento de que existia uma reencarnação a ser colocada, né? E aqueles escribas eram aqueles escritores, eram os secretários, eram aqueles que eram instados. Seja bem-vinda, Érica Mourão, seja bem-vinda, querida. Era aqueles pesquisadores, aqueles estudiosos, aquelas pessoas que tinham um conhecimento muito grande das escrituras. E eles tinham identificado na escritura que antes do Messias vir, era necessário que Elias retornasse, o princípio da reencarnação. Mas, Cláudio, o professor, mas não é ressurreição? Sim, é ressurreição. Só é ressurreição na carne. Não é ressurreição da carne. A preposição foi colocada no ano 543, no segundo concílio de Nicéia, por sugestão de Justiniano, por sugestão de Teodósia, sua esposa. Por imposição, nem sugestão, por imposição, por causa de diversos debates teológicos, históricos que estavam tendo. Seja bem-vinda, Patrícia Rocha, também, à nossa live. Então, aqui já demonstra, os escribas já falavam, mas de certo modo também denota que eles tinham uma certa dúvida. Pô, peraí, se o Senhor é o Messias, mas cadê Elias? Aí Jesus então vem com a revelação. No versículo 11, respondeu ele, ou seja, Jesus: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Então ele está falando que os escribas estão certos. Bem-vindo aí, Pedro Luiz, seja bem-vindo à nossa live, querido. Pode participar fazendo perguntas, tá? Esse horário é tarde, Patrícia. Deve estar aqui. Você está em outro país, querido? Ontem na nossa live, anteontem, né, tinha uma menina lá de Portugal e o fuso horário estava tarde lá também. Você fala de outro país ou fala aqui do Brasil mesmo? Nossa live é curta hoje, tá, gente? Vai ser rapidinho que a gente vai falar. Aí outro país, qual país, Patrícia? Portugal. Você que estava também na nossa live de domingo, porque falou que também estava tarde, né? Não sei se era você. Também falou que estava tarde também. Seja bem-vinda, Norma. Acho que é Norma, né? Se não me engano. Seja bem-vinda também, querida. Então vamos lá, vamos fechar o nosso ponto. Jesus então ele confirma, olha, os escribas estão certos. Ana Boni, da Umen. É da Umen, seja bem-vinda. Era você, né, Patrícia? Que bom, né?
Hoje nós estamos fazendo a live até um pouco mais cedo. Aqui no nosso fuso horário são 19 horas e 35 minutos. Aí deve ser de madrugada já, né? Seja bem-vindo, Renner, Piau, tá? Seja bem-vindo também, querida. Tá? Pessoal da UMI, nossa saudação, né? Ana Mone. Seja bem-vinda, Ana. Deixa eu ver aqui, seguiu o anfitrião, ótimo. Ao versículo 12: Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Olha só, os escribas estão certos, Elias tinha que vir, porque eu sou o Messias. Mas eu digo a verdade, vou dizer para vocês, Elias já veio, eles não reconheceram. Jesus era reencarnacionista, e está falando de quem? Os discípulos não são pessoas assim, apesar de grande número de discípulos, tão somente, talvez só Judas Iscariotes tivesse um pouco mais de cultura, Mateus, Levi, talvez Filipe tivesse um pouco mais de conhecimento e Bartolomeu talvez tivesse um pouco mais de conhecimento. Os outros talvez não tivessem tanto conhecimento, tanta instrução, alguns eram até analfabetos, mas quanto às leis, quanto ao judaísmo, eles tinham conhecimento. Tanto que no último versículo fala: então entenderam os discípulos que lhes falaram a respeito de João, o Batista. Ou seja, ele entendeu que Jesus estava falando o quê? Que Elias era João Batista. Se você tem um período de 800 anos, desde que o Elias foi arrebatado no carro de fogo, da descrição, né? E o pessoal fala que os fogos, vamos dizer que uma nave espacial que ele foi abduzido. Aí nós podemos até, no momento oportuno, desenvolver essa ideia, que é muito interessante também, tá? Seja bem-vindo aí, Lafayette. Muito bom, querido. Muito obrigado de nos acompanhar, de nos seguir. Aqueles que puderem nos seguir, a gente agradece. Quanto mais seguidores nós tivermos, a gente vai poder difundir um pouco mais essa mensagem cristã. Os discípulos eram reencarnacionistas, Jesus era reencarnacionista, o judaísmo é reencarnacionista. Se você tem um espaço de 800 anos, inegavelmente, antes que é óbvio que nós estamos falando aqui o quê? Que só pode ser reencarnado. Só pode ser reencarnado. Deixa eu... Cris, você conseguiu? Ali que não conseguiu? Não. Por quê? Boa noite, Lafayette, Daniele também, seja bem-vinda, tá? A nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Bruna, Kelly, seja bem-vinda também, tá? Se vocês quiserem colocar algumas perguntas. Bom, então, nesse texto, nesses 13 versículos, fica assim comprovado de uma maneira cabal a ideia dos judeus quanto à reencarnação. A ideia da ressurreição que hoje muitos irmãos católicos, muitos irmãos evangélicos, eles não aceitam, é uma construção histórica e teológica. Não é uma fundamentação bíblica. Não existe fundação bíblica para provar ou para, digamos assim, imerecer a reencarnação. Pelo contrário. Aqui a Tais Mania, né? Está falando aqui, não sei, deve ser ele, né? Se falar para algumas pessoas a encarnação, elas piram. Se a gente não falar de maneira, digamos assim, correta, aí sim, a pessoa pira. Tem um caso que aconteceu na nossa família, nós morávamos, seja bem-vinda a Elaine também, a nossa live, né? Sendo vindo tão antigo, né? Tem um caso de um companheiro que era pastor, um parente nosso, estava discutindo uma vez com a minha mãe e nós estávamos chegando do serviço e ele lá, minha mãe falou, não, a reencarnação existe. Ele falou, não, a reencarnação não existe, e ficou naquele debate. Aliás, seja bem-vindo, João, também, Neto, a nossa live. Nós estamos falando sobre transfiguração, reencarnação de Elias, querido. Aí, no momento lá, eu perguntei, irmão Jair, vamos parar um pouquinho a discussão, queria saber de você, por que você não aceita a reencarnação? Ele falou, porque eu acho um absurdo. Eu falei, mas por quê? Não tem lógica a reencarnação? Eu falei, meu querido, então me explica por que não tem lógica. Ele falou, porque vê se tem cabimento, irmão Cláudio. Ele também chamava de irmão Cláudio. Durante 16 anos nós fomos também do evangelismo, né? Estudamos a Bíblia, estudamos teologia, etc.
Então, ele falou, olha, eu não aceito a reencarnação porque eu acho um absurdo a pessoa, o espírito morre, aí o espírito sai lá do cemitério, vai para uma maternidade, a criança nasce, ele entra no corpo da criança e reencarnou. Eu acho um absurdo, eu concordo com você, querido, assina embaixo. Isso é um absurdo mesmo. Ou seja, ele não reconhecia a reencarnação porque não conhece o mecanismo da reencarnação. A reencarnação estudada à luz da doutrina espírita é um posicionamento racional. Nós começamos a entender, nós explicamos racionalmente, cientificamente, o processo da reencarnação, que não tem nada a ver com essa visão que o irmão Jair tinha. O espírito que foge do cemitério e entra na primeira maternidade, pronto. Seja bem-vindo aí, Edevano Barbosa. Seja bem-vindo, querido, nossa live. Então, não tem lógica. Então, quando você fala que as pessoas podem pirar, sim, se ela não entender com racionalidade, com logicidade, o que é a reencarnação. É justamente o que a doutrina espírita nos ensina. Não existe, por exemplo, o hinduísmo aceita a reencarnação, mas trazendo no seu bojo a ideia de casta, seja bem-vindo aí, Brito e Eliane, seja bem-vindo também, queridos. Quem puder me seguir, nós agradecemos a clicar aí e seguir o nosso canal, nossa página aí no TikTok. Bom, então a doutrina espírita ela vai trazer uma racionalidade. O hinduísmo, por exemplo, fala que você não pode sair daquelas castas, apesar de por lei ser proibido já, mas ainda há muito, a cultura muito forte ainda coloca isso. Um filósofo, é, Hodley, Roberto Rodrigues, que é aqui do Paraná, aqui do Sul, ele uma vez foi viajar até a Índia, chegou lá, estava sendo excursionado, sendo levado por um jovem lá, um garoto ainda, e ele estava passando assim na rua e tinha um mendigo, ele foi lá, pegou um dinheiro e foi dar uma esmola ao mendigo, tá? É, então, vou falar sobre isso, Thais. Legal, bom você levantar esse tema da reencarnação do animal. Vou falar isso também. Quando ele foi dar a esmola, o garoto foi e bateu na mão dele e falou: não pode fazer isso, porque ele foi muito ruim na outra encarnação, então ele não merece ser auxiliado agora. Essa visão de espírita, a visão espírita que também é reencarnacionista, ele ensina de maneira muito mais diferente, pelo contrário, tá? É, Aí você está colocando aqui, mas o povo hindu crê na reencarnação de pessoa para animal. Essa ideia era até criada por Pitágoras no século IV a.C. Era chamada metempsicose. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga quanto a isso e fala que justamente não existe. Há uma incompatibilidade do perispírito. Não tem como uma pessoa reencarnar no corpo de um animal. Seja bem-vinda aí, Miriam Barreto. Seja bem-vinda, querida. Tá? Aqui fala, pode ser uma formiga se fosse uma pessoa ruim e coisa e tal. Mas isso é uma visão equivocada da ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação hoje ela é praticamente universal. Um ramo do cristianismo, que não é o cristianismo não é reencarnacionista. Não é, está equivocado. Jesus é reencarnacionista, seja bem-vindo Guilherme Frazão, a nossa live, seja bem-vindo. Jesus era reencarnacionista, os discípulos eram reencarnacionistas, então nós cristãos temos que ser reencarnacionistas. Se a gente segue a Jesus, nós estamos aqui. Isso aqui é uma das provas. Nós podemos fazer outras lives mostrando outras provas. São muitas as provas que provam que Jesus era reencarnacionista. Ah, mas o texto lá da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, fala que é dado ao homem morrer uma só vez. Ali não está falando nem de reencarnação. Seja bem-vindo, Juninho. Seja bem-vindo à nossa live, querido. Ali nem de reencarnação está falando. É um texto totalmente costurado que está falando sobre outras dimensões que não tem a ver com a reencarnação. Então, ele está falando de morte, não está falando de vida. Tá? Reencarnação é vida, reencarnação não é morte. Tanto que é ressurgir. Tá? Então, essa ideia da metempsicose, ela com a doutrina espírita racionalizada, trazendo o mecanismo, vem mostrar para a gente que é totalmente inconcebível. O espírito não pode reencarnar como animal. Ele já passou, como princípio espiritual, passou naquelas fases, mas não era gente ainda, tá? Tais, o povo do Egito fechavam, preservando o corpo, voltavam à vida em outro plano. Eles tinham essa ideia. É uma ideia até um pouco materializada, né, Tais?
Porque eles acreditavam, quando o faraó, ele, seja bem-vindo aí, Denis, né, já falei, eles acreditavam que o próprio faraó, quando ele morria, ele enterrava, matava todo o séquito, até os escravos, a esposa, tudo para poder servi-lo. Na verdade, isso não é religião, no sentido espiritual do termo, tá? É até uma ideia muito mais materialista. Seja bem-vindo aí, Felipe, à nossa live, querido. Nós estamos falando sobre a transfiguração, falando da reencarnação de João Batista, tá? Que era o Elias na antiguidade. Então essa ideia é uma ideia, assim, digamos assim, ainda muito rudimentar do princípio espiritual. Então a própria religião, ela vai crescendo, ela vai progredindo, ela tem que ser, digamos assim, desenvolvida, ela tem que ser racionalizada. Por isso que o espiritismo, ele procura lançar luz sobre a religião. Ele tem um aspecto ciência, filosofia e religião. Lá no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec postula sobre a aliança da ciência com a religião. O Alfred Einstein e o próprio Bertrand Russell, ele falava, necessito de uma religião científica, preciso de uma religião racional. Olha só que coisa interessante. E mal sabia ele que já tinha a religião racional, que era a doutrina espírita, que não é religião no sentido lato do termo, tá? Aquele que tem uma hierarquia e etc. A visão espírita é uma visão comportamental ético atitudinal. É de uma espiritualidade, antes mesmo da religiosidade, digamos assim, tá? Então, essa é a nossa live de hoje, queridos.